Olá, empreendedores, bom dia! Eu fico a semana inteira esperando por esse momento. É um momento para a gente falar sobre aquilo que move o comércio, move o mundo, né? Que é o empreendedorismo. Eu quero te perguntar uma coisa: você já chegou em algum lugar que você foi tão bem atendido que deu vontade de voltar, de levar os amigos, de falar para os familiares, falar para todo mundo daquele lugar? Pois é. O bom atendimento, ele transforma clientes em fãs. E é sobre esse assunto, que é um dos pilares mais importantes para qualquer negócio, que é atendimento ao cliente. E nós vamos conversar hoje com o mentor, palestrante, administrador, coach e treinador em atendimento de excelência, Carlos Quirino. O currículo é grande, hein? Eu acho que é. E eu acho que eu não falei tudo. Mas acho que você fez uma boa síntese, hein? Olha aí. Carlos, por que atender bem é tão importante? Ai, Jesus, o que será, hein? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você é acolhido no local que faz uma experiência personalizada para você, você vincula níveis emocionais. E se a decisão, na maioria das vezes, é emocional, Jordana, então o que acontece quando você é acolhido? Você cria dependência. Verdade. Você começa a fazer parte daquele lugar e aquele lugar começa a ser importante para você. E há uma reciprocidade muito positiva e verdadeira. Muito importante. É, exatamente. O bom atendimento, ele é decisivo até para fazer um negócio prosperar. Absolutamente. Às vezes você tem um bom produto, uma excelente estrutura, mas o cliente ele não volta porque ele não foi bem acolhido. Mas na prática, Carlos, o que é ser bem acolhido? Como é que o empreendedor ele pode fazer, ele pode orientar ali hoje já os seus colaboradores a desenvolverem um atendimento ainda mais primoroso, profissionalizado, acolhedor? Perfeito. É muito importante, Jordana, que você tenha uma metodologia. Primeiro passo. Eu vou considerar aqui algumas ferramentas, vou articular alguns pontos que talvez, só talvez, o empreendedor ele comece a observar. Agora, claro, que é preciso de metodologia. A gente tem uma metodologia que aciona que os primeiros 20 segundos são decisivos na experiência do cliente. Então, os primeiros 20 segundos, o cliente chegou na empresa, os primeiros 20 segundos são aqueles que vão determinar o quê? Exatamente. Os primeiros 20 segundos vão determinar se o cliente realmente vai ou não dar atenção a você. Os primeiros 20 segundos, segundo a PNL, é a hora que nós fazemos um mapa mental daquela pessoa, daquele lugar. Sim. Quando nós lembramos, por exemplo, de um local que você falou, a gente investe às vezes em tecnologia, em estrutura, em ambientes, mas às vezes não investe em pessoas. É verdade. E aí onde está o diferencial? Porque as pessoas, naquele momento, elas vão atrás de uma experiência, que é um produto, mas esse produto, por si, ele não satisfaz o suficiente. Quando há experiência, começa a criar um vínculo, gera ali, sim, uma necessidade de retorno, e ele começa a indicar. Sem a experiência do encantamento, provavelmente ele não volta. O Walt Disney dizia que a gente tem que tratar os nossos clientes como convidados. Por quê? Porque um convidado, quando ele vai na sua casa, ele é muito bem acolhido, ele quer voltar de novo. É isso. E aí ele indica novamente para outros virem. Hoje, os meus clientes, a maioria, quase 100%, é indicação. Olha. Por quê? Porque através do nosso trabalho, que é muito bem feito, nós recebemos a indicação de alguns clientes satisfeitos que também querem levar para outros amigos a mesma experiência com o nosso trabalho, Jordana. Ótimo. E aí, nesses primeiros 20 segundos, se eu for lembrar da maioria dos lugares que eu ando, Ai, Jesus. A primeira pergunta que me fazem é: posso ajudar? Então. E aí, essa pergunta é certa, é errada? Eu sei que não existe muito certo ou errado, mas aquilo que dá melhores resultados, né? Perfeito. Jordana, eu vou trazer para você uma explicação com base na PNL, que é a Programação Neurolinguística, tá? A PNL afirma que não existe certo e errado, só existe resultado. A gente só considera o resultado se foi satisfatório ou não para você. Então, não vamos dizer que está certo e errado usar o posso ajudar. Agora, existe uma outra maneira mais positiva de usar. Ao invés do posso ajudar, que vai abrir talvez, só talvez, uma experiência sem muita gestão do profissional, eu utilizo isso para uma afirmação. Nosso cérebro ele responde a comandos rápidos, imediatos e afirmativos positivos. Então eu preciso afirmar algo para executar nele inconscientemente um comando de resposta. Então naquele momento eu vou ser correspondido com o que eu quero. Se eu usar um comando
Afirmativo. Já o posso ajudar, ele é uma pergunta que faz ele pensar em várias coisas. É como se eu olhasse para você e falasse assim: ô Jordana, você pode me passar o seu WhatsApp? Você vai pensar se pode ou não, porque Sim. ele quer meu WhatsApp. Mas quando eu olho para você e falo assim, olha só, eu preciso do seu telefone. Qual é o número? 9. Então, eu tenho mais chance de ter uma resposta. Eu posso ajudar uma vez? Eu lembro que cheguei num local, aqui mesmo, na capital. Quando eu cheguei no local, 6h30 da tarde, mais ou menos, 18h30, e um rapazinho olhou para mim e falou assim, boa noite, posso ajudá-lo? Eu falei assim, claro, eu imagino que sim. Você trabalha aqui, não é? Deve saber onde é que estão as coisas melhor do que eu. Talvez ele não esperava essa minha resposta. Eu não fui mal educado, mas eu falei, você trabalha aqui, você sabe melhor do que eu, me ajuda com isso. E ele ficou fora de um padrão, porque o padrão automático é você repetir, 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 sem ter consciência. Daquilo que está sendo executado. Exatamente, daquilo que está sendo falado. Isso é muito comum. E os 20 primeiros segundos, eles são decisivos em 3 níveis, ver, ouvir ou sentir. Por isso que eu posso ajudar. O verbo poder para perguntar, Jordana, ele não é muito positivo. A gente poderia substituir o posso ajudar por quê? Afirmação. Qual é o produto que você precisa? Qual é o serviço que você precisa? Qual é o atendimento que você necessita? E é muito importante falar das palavras certas. Certa no nível de PNL, Sim. Já sabe que não existe certo e errado. Mas é o resultado que eu vou ter. Quando eu falo que você precisa ou tem interesse, eu ativo uma necessidade imediata, presente. O posso ajudar, talvez uma necessidade latente. Ele ainda está construindo o desejo. Então, eu quero algo imediato. Ao invés de dizer deseja, eu digo o que você precisa, né? Ao invés de o que você procura, tem muito isso também no atendimento, hein? O que você procura. Olá, bom dia, o que você procura? Você ativou na mente daquela pessoa a busca. Então, ela continua buscando e talvez na sua loja ela será apenas uma passagem, porque você conduziu isso. As respostas nossas, Jordana, geralmente são inconscientes. 95% da nossa relação com o mundo é inconsciente. A comunicação é baseada nisso. Logo, se eu ativo inconscientemente essa pessoa, ela vai buscar os caminhos que foi ativado naquele momento, mas que só talvez eu, como profissional, por não ter a expertise, não percebi. E ela diz, vou dar uma volta, volto depois, e ela não volta. E acaba não fidelizando o cliente. Carlos, você já deu treinamento em mais de 1.000 empresas. 1.000 marcas diferentes. 1.000 marcas, né? Então, exatamente. Qual é o erro mais comum no atendimento hoje em dia? Eu confesso a você que é a falta de um padrão, entende? E quando eu falo do padrão, não precisa ser aquela coisa engessada, sabe, Jordana? Que quando alguém pensa em metodologia, já pensa em gesso. Não, mas a metodologia, ela garante que você vai naquele lugar e você vai ser atendido realmente com um padrão. É o que a gente percebe nas companhias aéreas, uma grande parte delas, né? Algumas franquias americanas, que nós percebemos a metodologia. Eu já fui em alguns países, no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, em que o padrão era o mesmo. Por quê? Metodologia. Agora, quando nós não temos isso, fica refém de cada um atender da forma que... Da maneira como acha que deve ser conduzido. E está tudo bem, porque ele foi condicionado a isso. Nós somos, naturalmente, uma caixinha de experiências. E quando nós pregamos o atendimento, nós fazemos à medida que nós acreditamos naquilo. Então, é bem comum, se eu sou contratado para atender, que eu vá levar a minha experiência e bagagem. Agora, se naquele lugar tem uma metodologia, é mais fácil guiar a experiência e manter o padrão. Manter o padrão hoje é fundamental, né, Carlos? E assim, o mundo está cada vez mais rápido, cada vez mais competitivo, cada vez mais tecnológico. É verdade. Então não dá para esse treinamento, esse script de venda ser feito de qualquer jeito. Não dá. Né? Então qual é o valor de contratar um profissional para uma empresa? Olha, é imensurável. Eu confesso para você que é imensurável. Porque o dono, às vezes, não tem essa consciência do que é o padrão, né? Não tem essa consciência do que é o padrão. Ó. Eu confesso, e você que está assistindo a gente, você já deve ter pensado, provavelmente, como foi suas experiências ou antes desse momento que você escuta a gente e vê, e você vai provavelmente olhar a partir de agora. Quando você chega no lugar, geralmente quem parte o interesse é do cliente. Sim. Mas o cliente já fez o suficiente, Jordana. Ele foi até a empresa, local. Né? E geralmente nós fazemos o quê? Nós somos provavelmente atendidos porque nós demandamos. É você que levanta a mão, é você que diz o que quer, é você que manifesta o interesse. E sempre está sendo o cliente que conduz. Nas nossas orientações, quem tem que conduzir é o profissional. É o próprio. Quem é treinado. É o próprio profissional. Exatamente. É ele que é treinado. Então, não faz sentido o cliente sem treinamento nenhum conduzir.
ele só precisa viver a melhor experiência possível. E isso é Maravilha. através de uma metodologia. Carlos, foi um prazer ter você aqui. Imagina. Todas as suas falas trazem muito conhecimento. Atendimento ao cliente é algo imensurável. E você já deixou aqui muitas dicas para quem está acompanhando o programa de hoje. Eu fico muito agradecida. Imagina, a satisfação é minha, tá bom? Obrigada. Conte comigo sempre. Obrigada.